Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam todos bem, vocês, os familiares de vocês, né, os amigos, todos estejam bem, com saúde, se cuidando, né, para que a gente possa, o mais rápido possível, estar todos juntos novamente, ok? Então, para que isso aconteça, álcool em gel, máscara, distanciamento social, para a gente se cuidar das pessoas que a gente gosta, né? E podermos então ficar juntos novamente, ok? Eu sou a professora Suélia e hoje então nós vamos estudar a aula de número 20 da disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos estudar então sobre a pronúncia de algumas palavras. Essas palavras serão as palavras que terminam com ão, ãos, ães e ões, ok? Os objetivos então da nossa aula de hoje serão pronunciar corretamente as palavras com ão, ãos, ães e ões e reconhecer a importância da pronúncia correta das palavras. Será que é importante a gente pronunciar e escrever corretamente as palavras? E nós já vamos ver por quê. Quando a gente escreve algumas palavras ou fala elas de uma maneira diferente, além de elas estarem erradas, às vezes a gente pode passar uma mensagem errada. Falar, né, às vezes a gente até entende, acaba entendendo, né? Existem as diferenças regionais, culturais da linguagem, que faz com que às vezes as pessoas falem de uma maneira um pouco diferente, né? Com sotaque, mas principalmente, pessoal, na hora de escrever, é muito importante que a gente escreva corretamente, ok? Aqui, pronunciar corretamente as palavras é muito importante para a nossa comunicação. Nesta aula, vamos estudar sobre a pronúncia de algumas palavras e como tanto a escrita quanto a pronúncia das palavras mudam quando estão no singular ou no plural. Lembrando, pessoal, singular ou plural, o que é? Então, singular é quando a gente tem apenas um, ok? Estamos falando apenas de uma pessoa ou um objeto, ok? Plural é então quando a gente tem dois ou mais. Se eu, por exemplo, falo a palavra carro, nós entendemos que eu estou falando de apenas um carro. Se eu falo carros, então a gente sabe que eu estou falando de 2, 5, 10, mais de um, ok? Se eu falo 2 carros, aí então eu estou especificando a quantidade. Mas se eu só uso carro e carros, sabemos que estou falando carro singular, carros plural. Mas nós vamos ver então nessa aula que nem sempre quando nós estamos falando de plural, a gente vai apenas colocar a letra S no final, certo? Então, palavras, né? Por exemplo, casa, casas, rua, ruas, escola, escolas. Ok, eu só coloco S. Mas quando as palavras estão no singular e terminam com ão, que é o a, o ou e o tio, elas estão no singular. Quando elas vão para o plural, nem sempre eu vou apenas colocar o S no final. Muitas vezes elas vão ter que ter algumas outras mudanças de algumas letras também. Então, aqui as primeiras que nós vamos ver então, são as palavras que terminam com an, com o a e o m, ok? Então, as palavras com an, que é o a e o m, têm a pronúncia diferente do que as palavras terminadas em ão. Quando elas terminam em ão, a ou tio, nós pronunciamos de uma maneira mais forte, ok? Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender essa questão da pronúncia das palavras com an e com ão. Por exemplo, se eu escrevo a palavra comeram, comeram, ok? Eles comeram, vocês comeram, ok? E a gente entende que ela está no
passado. Agora, se eu escrevo ela com a OTIL, além de mudar a pronúncia, que então eu vou ler comerão, eu vou falar ela mais forte, né? Ela então está no futuro, ok? Comerão será futuro. Então, aqui é mais para a gente ver a questão da pronúncia, ok, pessoal? Então, comeram, comerão, ok? Vamos ver mais um aqui. Dançam. Ok, dançam. Agora, dançarão, ok? Então, eles dançam sertanejo. Eles dançarão sertanejo. Então, se eles dançam, eles estão fazendo agora. Se dançarão, eles ainda irão dançar, é futuro. Então, aqui a gente percebe a diferença na pronúncia, então, das palavras que terminam com an e terminam com ão. Então, aqui nós temos comeram, comerão, dançam, dançarão. E olha, pessoal, não é difícil de encontrar textos, frases escritas em que as pessoas se confundem com essa questão aqui no final. E acabam, muitas vezes, estão falando no presente e colocam o a e o o no final. E aí vira futuro e a frase fica, às vezes, fora de sentido, fora de contexto. Então, por isso é importante a gente prestar atenção na pronúncia e na escrita, para que não haja essas confusões, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de palavras que terminam com an, com a e m. Vamos ver aqui comigo, então. Lavam, colocam, usam, queriam, quebram, rasgam, estudam, aumentam, viajam, cozinham, falam, engordam, limpam, contam, voltaram, amam, sabiam, precisam, penduram e quebram, ok? Então, essas palavras terminam com ão. Se eu, por exemplo, quisesse usar a palavra lavam, mas que ela terminasse em AO, então ela seria lavarão, futuro, ok? Se eu faço essa mudança do am para o ão, então eu estou do presente ou passado mudando para o futuro. E quando eu leio, eu preciso então pronunciar essas letras corretamente. Então, voltando aqui, comeram, comerão, sempre falando mais forte, ok? Agora, então, palavras com a, o e o tio em cima. Ão é um ditongo, pois há o encontro de duas vogais. Esse encontro acontece no final das palavras. Lembram que lá no comecinho a gente estudou sobre ditongo, tritongo e hiato, certo? Lá nas nossas primeiras aulas de língua portuguesa. Então, ditongo é quando nós temos duas vogais juntas, que nesse caso é o a e o o, e aí nós temos o acento tio em cima, porque senão ficaria au e não ão. Mais uma vez a questão da pronúncia. E esse encontro, então, ele acontece no final das palavras, ok? Vamos ver algumas aqui. Coração, irmão, região, lição, limão. Promoção, missão, diversão, razão, vulcão. Macarrão, paixão, noção, porção, produção, reunião, capitão, formação, união e lesão. Então, essas palavras, elas vão terminar com ão. E elas não vão ter outra forma, por exemplo, com a e m no final, ok? Por exemplo, se eu uso
Vamos pegar um exemplo ali da tabelinha que a gente acabou de olhar. Coração. Coração. Ok? O tio. Se eu escrever assim, coração, não existe ela nem na pronúncia, né? Coração, e muito menos na escrita. Está super errado, né? Então, coração ou irmã, região. Então, porque a gente fala de uma forma mais forte, mais fechada. Coração, irmão, região, ok? Então, por isso, mais uma vez, a gente tem que sempre prestar atenção na pronúncia para então a gente escrever corretamente. As próximas, então, aqui. As palavras terminadas em ão são palavras no singular, ou seja, palavras de apenas um objeto ou uma coisa. Quando essas palavras passam para o plural, ou seja, dois ou mais, elas podem ter terminações diferentes. Então, aqui é então um exemplo que nem sempre que terminar com AO, eu simplesmente acrescentarei um S. Vai existir palavras que sim? Vai existir palavras que sim, mas não são todas. É isso que a gente vai ver então. Então, elas podem de ão mudar para ões, de ão mudar para ãos e de ão mudar para ães. Então, nós podemos ter essas três formas de escrita quando a palavra é ão no singular e eu vou passar ela para o plural. Ah, professora, mas então posso escolher qualquer uma dessas três e tá certo? Não, né? Tem palavras que vai ser ões, ãos e ães. Não é simplesmente eu escolher qualquer uma, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos coração, que é o singular. Se eu for passar ele para o plural, como que vai ficar? Vamos deixar aqui. Será que de coração vai para corações, para corações ou para corações? Qual dessas três que ficou melhor? Corações, corações ou corações? Corações. Muito bem. Então, se eu tenho dúvida, eu posso fazer dessa maneira, ok? Ah, eu quero saber de irmão, né? Eu tenho a palavra irmão no singular. Vamos anotar aqui. Irmão. Está no singular, termina com ão. Agora, eu quero mudar irmão para o plural. Então, de irmão vai para irmões, irmãos ou irmãs. Qual dessas três será que vai ficar melhor? Pense um pouquinho lá. Vou falar novamente. Irmões, irmãos ou irmãs? Irmãos. É a pronúncia e a escrita correta. Aqui neste exemplo, então, sim, a gente apenas acrescentou o S porque foi a maneira que combinou, é a maneira correta. Poderia ser de outra forma se fosse outra palavra, por exemplo, aqui coração. Nós tivemos que mudar as duas últimas vogais, trocar para aí então eu passar para o plural. Então, vamos ver alguns exemplos, então, de palavras que no singular terminam com ão e no plural passam para ões, ok? Então, a terminação mais comum das palavras com ão são, quando estão no plural, elas ficarem terminadas com ões. Então, não é só colocar o S, né? Podia pensar, mas as mais comuns é só colocar o S. E não. As mais comuns, né, o que mais acontece é
de ão mudar para ões. Vamos ver aqui então alguns exemplos. Coração no singular, quando eu passo para o plural, se torna corações. Estação, estações. Operação, operações. Opinião, opiniões. Confissão, confissões. Então, aqui nós temos 5 exemplos que no singular a gente escreve com áutil e no plural a gente precisa mudar, então, né? Aqui o coração, nós precisamos mudar as 2 últimas vogais, mais o S para eu mudar para o plural. Se eu só colocasse o S, né, ia ser corações, estações, operações, ia ficar feio de falar, né, porque está errado. Então, a gente precisa prestar atenção nessa hora. Se eu estou em dúvida como escreve, fale, né? Pegue e fale, pronuncie quantas vezes você achar necessário para entender se a maneira como você está falando está combinando, está sendo coerente, para aí então você escrever. Vamos ver outro exemplo aqui. Agora então, as palavras que no plural ficam com ãos, ok? Então, há algumas palavras terminadas em ão que quando estão no plural passam a terminar em ãos. Então, alguns exemplos então de palavras que eu vou apenas acrescentar a letra S. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Cidadão, cidadãos. Irmão, irmãos. Mão, mãos. Grão, grãos. Cristão, cristãos. Vamos então pensar se eu fosse fazer de outra forma, né? Se eu usasse cidadões, ia ficar estranho, né? Irmões, mães, né? Ia ser até outra palavra. Grães, né? Então, falem sempre que vocês tiverem dúvida na hora de escrever, que aí vocês já vão ver que não está combinando, né? Então, cidadão vai ficar cidadãos, irmão, irmãos, mão, mãos, grão, grãos, cristão, cristãos, ok? O próximo, então, são as palavras que vão terminar com ães. Algumas palavras terminadas em ão, quando estão no plural, passam a ter a terminação ães. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Pão, pães. Cão, cães. Alemão, alemães. Capitão, capitães. Que se eu falasse, por exemplo, capitão, capitões, bem estranho, né? Pão é a mais comum da gente ouvir errado, né? Por aí, né? Me vê 5 pães. São 5 pães, ok? Cãos, né? Ah, eu tenho 2 cães lá em casa. Não, senhor. Você tem 2 cães. Então, sempre buscar, né? Se eu não sei, pesquisar para falar e então escrever da maneira correta. Uma dica, pessoal, como que eu vou aprender a escrever corretamente? Como que a gente faz isso? Andando com o livro de português embaixo de um lado e o dicionário do outro? Não. Para a gente aprender sempre a escrever bem, eu preciso ter o hábito de ler. Porque eu vou lendo, eu vou aprendendo palavras novas, eu vou lendo a palavra que vai estar no singular, para o plural, para o presente, para o passado, diferentes formas de ser escritas, né? Dependendo do tempo que ela está sendo escrita, se é singular, se é plural, se é feminino, masculino. E dessa forma a gente vai lendo, aprendendo e conhecendo novas palavras. Então, sempre que vocês tiverem um tempinho durante o dia, ou criem o hábito, quem ainda não tem, de tirar um tempinho do seu dia para ler alguma coisa. Pode ser um gibi, né? Pode ser um livro, pode ser
algo na internet, né? Uma notícia, algo assim, uma curiosidade, né? Mas sempre busquem ler, se informar, ler por diversão, por lazer, que é muito importante para a gente gravar essas regrinhas, mesmo sem saber, certo? Então, lembrando, pessoal, quando nós vamos utilizar, então, palavras que terminam em ão no singular e nós vamos passar elas para o plural, nós temos que prestar atenção, então, nessa terminação dela, ok? Qualquer dúvida, então, vou fazer atividade, surgiu uma dúvida, ou assisti a aula, vi os slides, não entendi muito bem, o que a gente precisa fazer? Voltar novamente os slides, o vídeo, né? E aí, então, fazer a nossa atividade com muito capricho e atenção, ok? Então, fiquem bem, se cuidem e vejo vocês na próxima aula.